Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Super Review Time. Eu sou Kapan Katsuragi. Então, no outro vídeo eu falei sobre alguns dos quadrinhos que mais marcaram a minha vida como pessoa e como aspirante a quadrinista. E hoje a gente vai falar sobre essas pilhas de quadrinhos que temos aqui. Eu não vou falar sobre todas, porque senão vai dar mais um vídeo longo. Então eu vou falar mais por cima mesmo, começando por essa daqui, certo? Smiliguim de quadrinhos, certo? Como eu falei que a data, primeira edição, 9/2/2004, certo? São boas histórias, certo? São histórias realmente genuínas para crianças, certo? Que tratam mais da mentalidade infantil e que realmente tem lições importantes para ensinar, certo? Sem contar também que assim, o traço dele é bem básico, né? O traço dele é bem simples mesmo, a finalização também. É tudo muito simples, mas você vê que não é feito em cima das coxas. Ele é bem trabalhado, mas até o ponto que eles acham necessário para contar a história. Mas infelizmente nos volumes mais recentes, eles começaram a cair um pouco nesse quesito, porque as histórias começaram, por exemplo, parte 1, aí continua na próxima edição, não tinha mais, e eles começaram a reutilizar quadros, certo? Inclusive, não é uma coisa tão incomum, certo? Mas eles faziam uma coisa ridícula, tipo, eu lembro no caso que ficou drástico, que foi quando tinha uma cena que tinha um Smiliguido conversando com o Mestre Formizan. E alguns meses depois eles reutilizaram essa cena, só que com a Faniquita no lugar do Smiliguido. E a forma como eles mostraram a Faniquita foi basicamente pegar o Smiliguido e colocar a maquiagem da Faniquita em cima. Ou seja, nenhum trabalho de redesenhar eles tiveram. Né? Então isso mostra assim, que o trabalho com as próprias edições caíram um pouco, mas ainda assim o roteiro deles era bem bom, né? Assim, relativamente bom, e o preço era razoável, R$1,90, depois foi para R$1,99, não teve grande problema assim no preço, certo? E falando em preço, esses daqui são dos que eu mais gosto: Os Sobrinhos do Donald, Peninha, Urtigão, Pateta, Minnie, Margarida, todos eles por R$1, certo? Isso daqui era muito bom, porque eram histórias, né, você lia assim relativamente rápido, mas que conseguia se divertir, e alguns tinham os traços muito bons, certo? Com algumas tiradas interessantes. E inclusive nessa daqui, o Donald e Peninha, eles têm um trabalho nesse universo das revistas de R$1. Eles têm um trabalho que é ser repórter do jornal A Patada, que é do Tio Patinhas. Normalmente a gente não vê o Tio Patinhas trabalhando, a gente vê mais ele trabalhando na Caixa Forte, mas não um trabalho que ele tem que ir todo dia para algum lugar fazer alguma coisa. E é interessante, nas Sobrinhos do Donald também, histórias mais do Huguinho, Zezinho, Luizinho, mais focadas neles propriamente do que no Donald, né? E assim, eu tenho muitas delas, justamente porque eram muito baratas, eram uma opção muito em conta assim, se você fosse fã dos quadrinhos Disney, mas que não tivesse muito dinheiro. Quadrinhos japoneses. Eu não tenho muitos, certo? Eu tenho poucos. Só a pilha pesada, porque realmente eles são mais grossos do que normal. Mas se você for comparar com outros, aqui eu tenho muito mais das outras, certo? Aqui eu tenho várias edições assim. Eu sou meio besta para comprar quadrinhos japonês, certo? Eu tenho uma mania de querer começar pelo primeiro. E eu tenho poucos primeiros aqui, cadê? Code Geass, Hikaru no Go, Evangelion Iron Maiden, Cavaleiros do Zodíaco, Kingdom Hearts e One Piece. E a Princesa do Cavaleiro, e só. StarCraft não dá pra contar muito, porque eu não sei se foram feitos outros volumes dele, certo? Mas esse aqui é um dos que eu gosto bastante, porque a arte dele é muito bonita, certo? Lembrando que eu não joguei muito StarCraft, eu joguei só uma versão demo, e a arte dele é muito bonita, certo? E é interessante, a primeira história dele
tem uma narrativa muito boa porque ela vai alterando entre o campo de visão dos humanos, dos aliens, que eu não lembro o nome, e dos monstros, que eu também não lembro o nome. E contando o ponto de vista de cada um, de como os humanos se rebelaram, como eles foram pegos e tiveram a mente apagada nos meio laranja mecânica. E as outras histórias são histórias mais aleatórias, mas que também são interessantes de serem lidas. Inclusive com uma cuja arte é fantástica, porque ela é bem uma pintura a óleo mesmo. E tem uma história interessante de um guri que parece que é sensitivo e tem um suspense assim, saber quem que morreu. E a maioria são histórias fechadas, começo, meio e fim, exceto da última, que me deu um pouquinho de raiva. Eu odeio quando eles começam as histórias assim e não tem fim, continua no próximo. Desses volumes aqui de quadrinhos japoneses, meus favoritos eu poderia dizer que Kingdom Hearts. Eu não sei por que dizer que esse daqui é um dos meus favoritos, mas até porque eu não joguei muito Kingdom Hearts, joguei mais o Game Boy Advance. Mas assim, é uma narrativa boa, leve, divertida. O traço é interessante ver os personagens Disney num traço de oriental, contracenando com personagens de Final Fantasy. Eu acho que é mais por isso, não tem nenhum que tenha me marcado profundamente aqui. Continuando aqui com quadrinhos Disney, aqui eu tenho muitos aleatórios da Disney, mas eu separei esse daqui porque eu adorei a capa. Certo? Eu só comprei essa edição por causa da capa. E tem uma historinha mais ou menos fazendo referências a Star Wars, referências bem frouxas e fracas de Star Wars. Isso aqui é interessante, esses almanacs Disney, que eles reuniam várias histórias e era legal porque vinha com um sumário aqui no começo. Eu não sei por que eles faziam esse tipo de coisa, a gente vai ler a história de qualquer forma, mas enfim, eu gosto dessa edição especificamente por causa da história de abertura, que é uma história de artistas italianos e que fazem referências a Asterix e Obelix, inclusive, né? Se passa naquela época, mas com várias mudanças na história. Outro parecido com esse é esse Aventuras Disney, certo? Dessa vez tem uma história bem mais direta com Star Wars, é bem mais interessante e divertido. Esse Zé Carioca provavelmente é um dos mais antigos que eu tenho também. Deixa eu ver aqui. Ok, tem a propaganda do Chocolate Mania. Dá para considerar um pouquinho antigo, tá? Eu lembro de ter visto essa propaganda aqui quando eu tinha 5 anos, talvez, 6. Caramba, mano. Uma aventura com Zico. Uma aventura com Zico. Ok, eu já cheguei a ver um pouco desse filme na TV Cultura, mas não tive paciência. E mais um para a lista de capas, momentos improváveis. Mickey aliado do bafo. É interessante notar que essa daqui ela é menos sensacionalista do que a outra que eu mostrei, dos metralhas protegendo a caixa forte. Porque essa aqui realmente o Mickey e o Bafo eles são aliados e eles têm um motivo. Certo? Eles têm um motivo plausível para serem aliados. Inclusive, é uma história com um traço bem bacana, de desenho animado mesmo. Não é um artista italiano, mas é bem parecido com o deles, que é um estilo que pessoalmente eu gosto muito. Certo? E aqui nós temos algumas Disney Big. Essa é uma coleção de que eu gosto muito, mas infelizmente eu parei de comprar porque essas pragas são caras. Ficaram mais caras ainda, se não me engano, R$12,95. Da última vez que eu vi, se não me engano, estava mais caro, mas enfim. Esse daqui é um que eu gosto muito porque foi quando eu comecei a gostar assim, mais de Dom Rosa, certo? Quando eu comecei a ver histórias que não eram relacionadas à saga dos Patinhas, que eu já gostava, e histórias que faziam mais referência às histórias de Karl Barks, como por exemplo De Volta a Tralalá. E outra que eu gosto bastante do Dom Rosa, que é esse Fugindo do Vale Perdido, onde o Donald, Patinhas, os sobrinhos, eles vão para um vale dos dinossauros que eles já tinham ido antes, certo? Sem o Tio Patinhas. E tem várias histórias aqui aleatórias de outros artistas italianos,
O Don Rosa, a primeira invenção do Pardal, a história do Ortigão. E interessante também porque eles colocaram, parece que o pessoal pediu, eles colocaram mais histórias do Don Rosa nessas edições, inclusive com uma que os metralhas eles invadem a caixa forte. Eu lembro de ter visto essa história quando eu era pequeno, mas eu não lembrava muito bem dela. E provavelmente das minhas histórias preferidas do Don Rosa, que é Em Busca de Kalevala, que foi, eu li essa história quando eu vi outro filme relacionado a Kalevala, que foi Guerreiro de Jade, e eu comecei a me interessar mais por essa lenda. Infelizmente, desde 2009 eu não encontro nada relacionado a essa lenda na internet. Digo, ok, encontro informações, mas não encontro o livro em si sobre o Kalevala. Eu encontro informações soltas, mas não o livro. E eu não me perdoo por não ter encontrado ainda. Tem outras histórias interessantes, artistas italianos, uma história que ele pega o ponto de vista da moeda em alguns momentos. Tem muitas histórias aqui interessantes, certo? Não só do Don Rosa, mas eu queria chamar a atenção para, se você que é fã da saga dos Patinhas, Disney Big, volume 3, certo? Com essa capa, tem uma história, a história de abertura, que é Uma Vida de Sonho, onde os metralhas invadem os sonhos do Tio Patinhas e o Donald vai lá para tirar os metralhas de lá. E o Tio Patinhas ele sonha com vários momentos da vida dele. E eles nesses momentos fazem referência à saga, diretamente à saga. Isso é uma forma de releitura dessas histórias, né? É interessante você dar uma olhada assim, se você gosta da saga dos Tio Patinhas. Destaque também, para não falar só de Don Rosa, é que na Disney Big número 6, certo? A história de abertura ela é uma referência a Karl Barks, é a história chamada O Homem dos Patos, onde um repórter vai à casa do Karl Barks para fazer uma entrevista com ele. E é legal porque ele fala dos personagens como se eles existissem de verdade. Ele foi de Patinhas, pedir autorização a ele e tal. É uma história divertida, é um fanservice mesmo. Contando inclusive alguns momentos reais, que a esposa dele ajudava a desenhar, quando ele começou a pintar a óleo também. Logo em seguida a gente tem Pato Donald em Perdidos nos Andes, também de Karl Barks. E em seguida nós temos a história chamada De Volta a Quadradópolis, onde Donald e os sobrinhos voltam a Quadradópolis com o Tio Patinhas e McMoney. Essa história é Bingo Bingo Don Rosa. Para fechar a Disney geral aqui, Graphic Novel de Epic Mickey, certo? Epic Mickey é um jogo de Nintendo Wii, onde o Oswald e outros personagens rejeitados rebelam contra Mickey. E essa Graphic Novel é bem divertida de se ler. Fica melhor quando o Mickey toma parte dela. As primeiras histórias são mais prólogos, que são legais de se ler, mas fica bem melhor quando o Mickey aparece. Inclusive o traço é uma das coisas que eu mais gosto, porque ao mesmo tempo que ele é muito cartunesco, ele é muito sério, ele é muito dramático, ele é muito detalhado, certo? A arte final dele é impressionante, assim como a colorização, que deixa o ambiente bem sombrio mesmo sendo um visual de desenho animado, ele deixa um ambiente bem sombrio. Quem lembra disso aqui, hein? Revista Recreio. Eu lembro que eu ganhei a primeira edição ainda, quando eu nem sabia ler, e meu pai comprava com frequência essas revistas. Não é que eram exatamente ruins, eram boas, eram uma coisa que toda criança gostava. Tipo, a capa geralmente falava sobre desenhos animados ou filmes que estavam passando. Vinham com informações que ajudavam nos trabalhos escolares. Se você tivesse a sorte de ter uma matéria que caísse aqui, porque era relativamente raro. E vinha com bonecos colecionáveis, né, várias coleções. Tinha dos Max Hobbits, tinha o Mission Totem, Dinomania. Geralmente eram coleções que te ajudavam a aprender alguma coisa sobre dinossauros, sobre robôs, sobre mitologia, sobre coisas do tipo. Também tinham jogos. Opa! Gênios, intrusos, não pode.
a gente tem várias coisas. Eles também faziam essas coisas meio aleatórias, né? As aulas aqui. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre essas recreios, certo? Porque realmente tem muita coisa para falar delas aqui, como vocês podem ver. E é porque eu parei de colecionar faz tempo e teve uma época que eu não comprava muito, certo? Então, um dia eu vou fazer um vídeo específico sobre a revista Recreio, mas antes eu quero falar sobre essa edição específica. Por que essa edição específica? Porque eu quero mostrar para vocês o exemplo do belo jornalismo que a revista Recreio fazia. Ok, essa revista você deve estar vendo sobre Sonic X, certo? Vejamos o que ela diz sobre o personagem Big the Cat. É um felino de 2 metros e adora pescar. É uma criatura adorável, mas ninguém da turma entende muito bem porque eles acompanham nas missões. Eu também não entendo porque ele está nos jogos, não se preocupe. Aparece nos momentos mais estranhos e parece tão rápido quanto Sonic. Isso é um grande mistério. Parece tão rápido quanto Sonic. Eles assistiram a série, se informaram pelo menos. Ok, e o que me deixa triste é porque isso até hoje não mudou, certo? Eu vi online a edição da Recreio falando sobre Power Rangers Samurai e eles continuaram cometendo os mesmos erros de informação. Eu não sei se eles fazem isso de propósito, eu não sei se eles realmente não têm muita opção, o que eu acho muito difícil, porque era da internet, a informação está a um estalar de dedos, certo? Tá na palma da sua mão, literalmente. Então é muito difícil, você não ter informação para poder fazer uma simples revista para crianças, certo? Vamos trabalhar, negada! Ok, então aqui nós temos algumas aleatórias, certo? Nós temos aqui algumas baseadas em desenhos animados, certo? Do Cartoon Network, Flintstones e Jetsons. Não eram assim exatamente ruins, mas também não eram exatamente boas. Essa daqui está até sem a capa, vocês podem ver. E tem histórias, por exemplo, de Johnny Bravo, A Vaca e o Frango, Coragem com o Covarde e os meus favoritos que são Dudu e Edu, né? E eu prefiro o desenho, sinceramente. A história em si não é lá essas coisas. Eu não achei que eu fosse achar isso daqui. Revista em quadrinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo, pessoal. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse daqui é especificamente do Fome Zero. A pergunta é, por que eu tenho isso, cara? Eu não sei. Eu acho que eu ganhei esse daqui de alguma tia, mas, enfim. É legal ver os desenhos que eles são da época da Globo, né? Da época que começou bom, aí depois eles resolveram chutar a série pro escambau, e aí colocaram Feiticeiros e os Homens de Preto. Pois é, era uma fase ridícula. Mas as histórias daqui, embora não sejam baseadas nos livros, são até razoáveis. São gostosinhas de se ler, mas são totalmente dispensáveis. Mas isso aqui é um bom achado. É um bom achado, eu realmente não achei que eu tivesse isso aqui de novo. Tex. O que é que eu posso falar sobre Tex? Foi a única revista do Tex que eu tenho, certo? Eu comprei isso aqui num sebo, tá? Eu comprei realmente mais por curiosidade mesmo, que eu nunca tinha lido Tex. E eu não sei como o cara faz para desenhar isso. Porque isso aqui é um achado. O desenhista dele, ele consegue fazer os desenhos fotorrealistas, em preto e branco, e que não fica muito poluído. Em alguns casos, né? Mas assim, geralmente o desenho ele flui bem naturalmente, a história também é bem interessante, com bem clima de Velho Oeste mesmo, como é pra ser na verdade, né? Não tenho muito o que falar porque eu não sou um grande fã de Tex. Mas de desenho animado, Tom e Jerry, com coisas que eu nunca vou entender, como essas onomatopeias, tipo ofega, pisa, arrasta, bate, corta, balança, gira, gira. Eu não sei quem teve a ideia de colocar isso aqui, então eu só vou colocar isso aqui de lado para não ter que ferver mais a minha cabeça. Agora, dessa que eu gosto. Esse aqui tem algumas histórias com os Looney Tunes, né? E que são muito bem escritas. Por exemplo, a história de abertura é sobre o Patolino
tentando vender os produtos Acme para os 3 porquinhos. Eles ficam tentando expulsar ele o tempo todo e ele fica sempre com um produto ridiculamente idiota, novo para eles. É uma história assim, bem divertida de se ler. Pernalonga também, com problema com cenoura. Não se encontra mais desse tipo aqui, mas realmente isso aqui é um que eu guardo com muito carinho ainda, mesmo que ele esteja sem a capa. Sonic X em quadrinhos. Sonic X em quadrinhos. Pela Online Editora. A mesma editora que repetiu uma página em Star Wars na edição de lançamento. O que eu posso falar? A balonagem dele é ridícula. A balonagem, parece que o pessoal não sabe mexer no Corel para fazer a pontinha do balão, certo? Do apêndice, porque está redondo. Está redondo, ok, pode ser escolha artística, mas fique estranho, tá? Fique estranho, não façam isso. O desenho é pavoroso. Meu Deus, o Chris tá horrível. Os personagens humanos estão horríveis. Eu não sei. Ninguém gosta do Chris. Ninguém gosta do Chris, cara. Mas eu acho que nessa edição eles melhoraram em questão de roteiro, porque o Chris não tá irritante, ele não tá direto do lado do Sonic. E tem um lance bem legal do Eggman falando sobre o dinheiro. A única coisa que presta aqui é o Eggman falando sobre o dinheiro, certo? Porque a conclusão que ele chega é a seguinte, que ele observando os humanos, né? Que a gente troca pequenos pedaços de papel por coisas e ou serviços. A conclusão que ele chega é que é uma alucinação coletiva. É a melhor coisa que tem aqui, vamos admitir. Porque o desenho é fraco, até mesmo algumas cenas dos personagens do Sonic são fracos. O roteiro em si é fraco, tem atividades aqui, eu não entendi. Ok, o post tá bacana. O post tá bacana. Eu já teria tirado há mais tempo, mas é porque eu tenho pena de tirar aqui. A cena de ação é estranha, enfim, não vale de muita coisa isso aqui. Tem um continua aqui, no final, mas eu nunca vi a edição 2 disso aqui nas bancas. Eu não sei se é porque não chegam nas minhas áreas, só chegam em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Mas tá aqui, né? É um achado que eu consegui na época. Vamos falar da Turma da Mônica. Ok, aqui eu separei em 2 pilhas por motivos pessoais, certo? Essas daqui são algumas das que eu comprei. E essas daqui são algumas das que meu pai trouxe do trabalho dele, certo? Uma das mais legais que eu acho é essa daqui, Festival do Dia do Bairro do Tamarindeiro. Porque tem realmente uma história com personagens e motivação. O bairro estava fazendo um festival de balé e a mãe do Cebolinha que vai organizar tudo. E quem vai dançar são os 4 meninos, né? O Cebolinha, a Magali, a Mônica e o Cascão. E é interessante porque eles não se ajeitam em nada, eles fazem meio que tudo para desarrumar tudo do festival. E é muito diálogo, tem muito diálogo aqui, tem pouca ação, o que é meio estranho, a história da Mônica com ação, mas relevemos. Mas é muito divertida, cara, porque o nonsense dela é incrível. Porque eles vão fazer a história sobre Romeu e Julieta, certo? E o Cascão vai ser o padre, mas a roupa dele é de uma abelhinha purpurina, certo? A explicação que a mãe de Cebolinha dá, ela dá uma explicação cheia de nomes complicados, e depois diz: a roupa do padre encolheu quando fui lavar, a gente encontrou só essa. É um contraste assim legal. Aí a Magali tá andando de boa com um frango na boca. Aí ela: Magali, o que é isso? Ela: bom, ninguém sabe. A embalagem diz que é um chester, mas para mim parece um peru, um frango. Ou seja, não tá nem aí. É muito interessante. Aí o Cascão depois ele começa a achar que realmente o papel dele é de uma mosca e não do padre. O Cebolinha errando a fala. Aí a Mônica chama ele de jumento.
O Cebolinha diz, eu andei pensando ela, andei pensando ao mesmo tempo, que milagre. Tem muito lance aqui legal, é uma história longa, certo? História longa da Turma da Mônica que geralmente é muito boa. Essa daqui provavelmente é uma das minhas favoritas pessoais, simplesmente porque é uma história onde o Cebolinha e o Bloguinho vão pro mundo da internet, certo? Eu sempre gostei dessas histórias onde tem um mundo virtual, especialmente essas relacionadas ao nosso mundo virtual. E eles usam um sistema bem legal de mostrar como é que o sistema de e-mail funciona. Para uma criança, isso daqui é uma forma bem interessante de atualizar ela para as novas tecnologias. Tem várias outras histórias aqui, inclusive uma do Louco, que, enfim, é o Louco. A história do Louco geralmente é boa, nonsense, drogada. E essa daqui, que eu achei bem legal, certo? Na época que eu comprei. Inclusive, isso aqui foi na época do aniversário de 100 anos da imigração japonesa. Foi quando o Maurício de Souza lançou a Turma da Mônica mangá. Então assim, a capa ela é bem chamativa, né, bem colorida, não é o tipo que a Turma da Mônica costuma fazer. E a história de abertura, que é justamente com o Chikara e a Keika, é legal. É mais para apresentar os personagens mesmo, mas não deixa de ter seus bons momentos. Inclusive uma cena de batalha entre eles, no estilo mangá, inclusive com onomatopeia e sombreamento. É legal essa história e sinceramente eu adoro o design do Maurício de Souza para fazer personagens japoneses. Personagens asiáticos geralmente são legais, então essa daqui é outra que é clássica para mim. História do Doutor Espada, do Professor Spam, ou o contrário, certo? É outra história longa, onde tem um técnico de informática que ele acaba virando um terrível Dr. Spam e a Mônica age como a abestada que não entende nada de computadores, tipo a usuária do vídeo de suporte. Aí é legal o Dr. Spam porque os poderes dele vêm para o mundo real, é monóia isso daqui. Mas é interessante, uma história divertida de se ler, principalmente por tratar desse tema bem cibernético, né? É tipo Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? É, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, só que a diferença é que aqui, basicamente, a poção é o computador. É um personagem que já apareceu outras vezes, né? Eu meio que sinto falta dele também. Ok, Turma da Mônica ainda. Essa coleção de histórias clássicas, Romeu e Julieta. Eu sei, a maioria de vocês deve ter lido essa história na internet. Eu comprei realmente porque é uma história muito boa, é uma das minhas favoritas, não só da Turma da Mônica, tá? É porque realmente... Tava em promoção, R$2. Também estava em promoção, mas assim, realmente é uma história muito boa, muito bem escrita, muito bem desenhada. Não é o desenho normal da Turma da Mônica, é um desenho mais solto, mais autoral. Tem um acabamento assim melhor, uma arte final, sem contar o enquadramento dele. Cara, é uma história da Turma da Mônica, mas ao mesmo tempo é uma história muito artística, certo? Tanto na questão do desenho, da arte final, como da narrativa também, porque o enquadramento deles é todo abstrato, aí eles pegam o telhado e fazem um quadro, aí eles pegam tudo para fazer as barras. É muito interessante de se ler essa história. Tem outras histórias baseadas em histórias clássicas aqui, mas nenhuma chega aos pés dessa daqui. E ainda adaptações, tem essa daqui dos clássicos do cinema, né? Que ainda está sendo lançada, se não me engano. Mas essa aqui é a única que eu tenho, que é sobre Star Wars. A revista inteira é sobre Star Wars, certo? Especificamente esse episódio, O Feio Contra-Ataca, baseado em, obviamente, O Império Contra-Ataca. De novo, tem a mesma história da narrativa abstrata. Tem muito... Por exemplo, eles pegam um quadro grande e fazem como se fosse pequenos quadros nele, mas não separam. Alguns talvez achem até confuso de ler, mas realmente é bom tempo que se acostuma isso daqui. Não é tão artística no sentido gráfico, certo? Isso aqui, sentido gráfico é mais normal mesmo, da Turma da Mônica, tem poucos momentos onde a arte se destaca, mas não deixa de ser boa, não está muito boa de se ler. E ainda tem uma galeria de esboços do
final, que eu acho muito legal, porque aqui eles realmente trabalharam o desenho, eles colocam mais emoção, eles colocam mais detalhes. Isso aqui, para quem estuda quadrinhos, para quem estuda desenho também, é uma mão na roda. Isso daqui para servir como referência. Para fechar a Turma da Mônica. Turma da Mônica Jovem em mangá, certo? Eu tenho aqui a edição 0, que veio com algumas dessas revistas aqui. E aqui as revistas propriamente ditas. É interessante notar que eu comprei até o volume 5, certo? Até o volume 5 para poder completar a história, certo? Completar o arco principal. E esses 5 aqui foi porque eu achei que eles fossem continuar, certo? Porque, ó, entenda, da edição 1 até a edição 4 é uma história, certo? A história dos pais deles, que eram samurais, aí tinham que aprisionar uma feiticeira, aí a feiticeira volta, aí o pessoal da Mônica vai derrotar a feiticeira, aí eles vão vários mundos, que são os mundos das histórias do Maurício. Eu ainda não entendi muito bem isso, mas enfim. Não estou querendo falar mal, certo? É uma história assim, divertida de se ler, certo? Essa primeira fase. É ver eles em outros mundos, como o mundo de RPG, o mundo robótico, mas assim, eu realmente achei que eles fossem continuar desse jeito, mas com os mangás japoneses. Aí veio essa daqui, onde tem 2 ou são 3 histórias separadas, e que é totalmente diferente do começo, mais voltado para o dia a dia. Mas o desenho ainda é bom, o desenho ainda é bonitinho, não salta aos olhos, mas ainda serve de referência para quem gosta de desenhar. E aí eu parei de comprar, em ordem. Eu comecei a comprar as sagas que me interessam, especialmente essa daqui, certo? Brilho de um Pulsar, porque A Princesa do Cavaleiro. Minha infância, cara. Eu via o filme quando era criança e eu queria meio que lembrar um pouco. Claro, eles deram um acabamento bem Kamen Rider, o robô, mas eu não estou reclamando. Eu não estou reclamando. E é uma história bem interessante de se ler, na verdade. É uma história divertida para quem é saudosista um pouco e gosta de releituras também, porque tem alguns saudosistas que não aceitam releituras, não aceitam reedições. Outra coisa legal dessas edições é porque no final de cada edição tem uma arte finalizada e colorida de algum personagem, certo? No começo eram basicamente eles, né? Mônica e Cebolinha, Cascão Magali, os personagens principais, né? Que apareceram mais. Por que eles colocaram o astronauta com a Denise, eu não sei. Mas a Denise está de Maria Chiquinha e o astronauta é legal. Eu não vou reclamar. Mas eu acho que o mais legal é esse cara aqui. Não sei vocês. Eu gosto de aço. Outra saga que eu comprei por interesse meu foi essa, O Dono do Mundo. Foi por causa da história? Foi porque o Cebolinha vai para o mundo virtual? Não. É porque tem referência a Tokusatsu aqui. É sério. Mas fora as referências a Tokusatsu, a anime e jogos online, cultura japonesa em geral, é uma história até legal de se ver e que faz parte do nosso mundo, né? Especificamente o pessoal que joga jogos online. Você conhece alguém lá e esse alguém pode não ser o que você acha, você tenta ajudar, a pessoa não conhece nada do jogo. Eu já passei por isso um pouco. Essa daqui é uma que eu ainda vou terminar de comprar, Monstros do ID, que eu também comprei porque tem referência a Tokusatsu. Mas quando eu fui ler, eu comecei a realmente gostar da história. Ela tem um toque legal, porque assim, o mangá ele é todo preto e branco, né? A história é toda preto e branca, mas tem esses lances aqui em azul e em vermelho para destacar um personagem, certo? E a história em si é interessante porque é uma história que eu gosto de ler, que você lida com o psicológico usando analogias e usando
formas não normais de se lidar com o psicológico, que não são só conversa, certo? E é o tipo de história assim que tem muito potencial para fazer coisa muito boa aqui, certo? Eles realmente, nessa edição pelo menos, eu não li o resto, mas nessa edição especificamente eles conseguiram fazer um bom trabalho. Eles conseguiram realmente prender a minha atenção. Para encerrar, quadrinhos de super-heróis, começando com o formatinho, tá? Vou começar aqui com mais essas antigas. Eu não comprei essas edições aqui na banca mesmo, eu comprei no sebo que tinha perto do Cefet, tá? E foi um bom investimento assim, porque eu pude ver como eram feitos os quadrinhos antigamente de heróis aqui no Brasil. Por exemplo, tinha essas propagandas aqui muito épicas, tinham propagandas dentro aqui, a arte era um pouco estranho, a própria impressão assim, tem algumas falhas. Eu não sei se estava na edição original ou se era só aqui, mas serviu muito assim de material para referência. 4 volumes do Batman, 2 deles seguidos, certo? 2 deles seguidos, e 2 edições do Shazam, onde a arte é muito estranha. Eu não sei se é as cores, se é a arte final, mas eu só achei estranho, cara. Eu acho que era o estilo que estava em voga na época, mas a história é boa, tá? A história é boa, mas a arte não me desce. Aventuras do Máscara em uns 60, barato, né? Com uma arte muito estranha e nada a ver com desenho. Meu Deus, meu Deus. Ah, meu Deus. Ok. Ok. Tem 2 histórias nessa edição. Tem uma do Máscara e tem uma do Oscarzinho. Vamos ver se a do Oscarzinho vale mais a pena e pela madrugada. Meu. As Aventuras de Superman é uma história, edição recente, né? Vamos seguir para citar agora. É uma edição recente, só com histórias fechadas do Superman, o que é uma coisa muito linda para mim, e especificamente porque o visual dele é todo focado no desenho dos anos 90, certo? Que veio depois do desenho do Batman. E assim, mesmo que tenha esse estilo de desenho, são artistas diferentes e que você pode notar que o estilo deles é diferente, né? Com algumas nuances. As histórias também são muito boas, não são histórias normais do Superman, mas que são histórias assim para mostrar o Superman não é só aquele super-herói muito apelão e quase invencível, ele é realmente um personagem que dá para escrever histórias realmente boas, realmente divertidas, agradáveis de se ler. Isso aqui eu recomendo muito para você que quer começar a ler quadrinhos de super-heróis, especificamente do Superman, e não sabe o que começar a ler. Comece a ler isso daqui, tá certo? Não é o tipo de material que está nas bancas agora, certo? Por causa de histórias mais maduras, mas ainda assim é um material que vale muito a pena dar uma olhada. Para encerrar, formatão. Ok, eu tenho 2 aqui que eu particularmente gosto, porque a edição número 0 é a número 1 do Superman, certo? Não é exatamente por causa da história, mas é porque eu gosto de ter o começo, especialmente dessa daqui de heróis mainstream. Mas eu tenho aqui coleção de 75 anos, certo? Com várias histórias da era inicial dos super-heróis. É muito bom para quem gosta de quadrinhos, para quem gosta de ver como era antigamente, para poder comparar com hoje, ou até para se você for fazer algum trabalho baseado neles. É interessante porque o traço era muito mais tosco, as histórias eram muito mais água com açúcar. E finalmente eu consegui entender porque o Guinho e o Lizinho narravam tanto as histórias que eles liam, as brincadeiras deles. É porque essas histórias elas realmente narravam tudo. Mas parece um jogo de futebol, eles têm que narrar tudo o que eles estão fazendo. É
incrível. Aí nós temos aqui mais algumas mainstream que não vale muito a pena falar, porque realmente são mainstreams, ficam saindo direto. Agora Deadpool é legal. Deadpool é muito legal porque os roteiristas usam drogas pra fazer isso. É sério, eu nunca... Leiam Deadpool, dê uma olhada em Deadpool, certo? Vocês vão meio que pirar, porque é muita coisa misturada. Provavelmente dessas edições, as que eu mais gosto são essas mais aventura, certo? DC mais aventura, Marvel mais aventura. Essa aqui específica do Surfista Prateado eu não gosto muito, tá? Porque a história é aquela, ela começa em algum ponto e termina em algum ponto que vai ser continuado. Agora, essas daqui são bem mais interessantes porque elas contam o início do personagem em questão e alguma história que represente bem ele. Por exemplo, essa aqui do Lanterna Verde conta uma história que aconteceu antes do Abissu aparecer na Terra, certo? Sem contar que tem algumas fichas também dos personagens e histórias curtas explicando em poucas palavras o universo dos personagens. Essa aqui do Superman é uma que ele, Superman de hoje enfrenta o Superman de ontem. Eu não entendi essa história ainda, mas é uma capa bem legal, você tem que admitir. É uma capa bem legal e acho que é por isso que eles conseguiam alguma atenção. Sem contar também o preço, que é bem amigável. Essa daqui da Liga da Justiça é uma das que eu mais gosto porque ela trata de vários momentos da Liga, certo? Do começo, e ela passa por várias artes, tá? Passa pela arte antiga, inclusive com visual antigo, da Mulher Maravilha, onde ela era feia. Aí passa por problemas de hoje, aí passa por crises, passa por vários momentos assim da Liga, né? Antes da Liga, depois da Liga. É uma outra história que eu recomendo se você quer realmente começar a ler quadrinhos. Essa aqui é uma boa pedida, tá certo? Ó, presta atenção, essa aqui, se você quer começar a ler quadrinhos de super-heróis, você pode ir atrás dessa daqui, recomendo. Batman. De novo, algumas fichas, né, histórias, não tem história de quando começou, mas tem uma história bem interessante que é uma homenagem ao Batman de Adam West, né, o Batman barrigudo. E é interessante porque a arte dele é toda pop art, é toda coisada assim, eu não sei definir, só vocês lendo mesmo. Capitão América, tá? Com a origem do Capitão América e do Caveira Vermelha, onde o Caveira Vermelha vai contar de como ele se tornou esse troço que ele é, tá? É uma história bem interessante mesmo, tá? No final tem em 2 páginas a história toda do Capitão América, inclusive quando ele morre e o Buck, o amigo dele, o irmão, não sei, ele assume o manto, o escudo do Capitão América, certo? Mais histórias que você deve começar no universo dos quadrinhos, super-herói. E para encerrar o vídeo de hoje, olha essa capa, cara, B10, Doutor Destino, Victor Von Doom, né? No filme dublado pelo Guilherme Briggs, né? Eu tenho que citar Guilherme Briggs aqui, porque ele fez um papel excelente como Doutor Destino. E aqui é interessante porque a gente vê um lado bem mais humano do Doutor Destino, certo? Do Victor, que ele vai atrás da amada de juventude dele, que ele não pôde ficar junto porque ele foi estudar e ele acaba caindo. É uma história assim muito legal, certo? Eu gosto bastante dessa história porque ela mostra realmente um lado muito humano e muito pessoal do Victor, ao mesmo tempo que mostra o quão mal ele se tornou, certo? Eu não vou dar spoilers, mas realmente se torna uma pessoa detestável
ô Vitor, não que isso seja necessariamente ruim, tá? Isso não é exatamente ruim, você sente alguma coisa pelo personagem, isso é bom, mostra que os escritores se importaram em fazer alguma coisa com ele. Então pessoal, esse foi mais um Super Review Time sobre os meus gibis. Eu queria poder falar mais sobre eles, mas o vídeo já está bem adiantado, eu já fiz outro bem grande também. E algum dia, como eu falei, eu vou falar especificamente sobre essas revistas da Recreio, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Kappa Katsuragi e esse foi mais um episódio do Super Review Time. Até a próxima!